Ramon Dias hoje está na home do GE como um entrevistado do nosso quadro Abre Aspas. A gente separou alguns trechos para exibir para vocês. A entrevista na íntegra vocês podem ler e assistir no portal. Esse primeiro trecho que a gente mostra é sobre a evolução do Yuri Alberto sob o comando dele. Dá uma olhada. Foi um grande atacante, então tem todas as condições de orientar os comandados. Agora vem a parte que vai viralizar, que está nas manchetes. Ele decidiu dar mais uma, não foi a primeira. Já tinha dado uma cutucada na torcida do Vasco, comparando as torcidas, e agora comparou o tamanho dos clubes que ele já dirigiu aqui no futebol brasileiro. Dá uma olhada. As dos situações são iguais quando chegamos nós, a Vasco e a Corinthians. Creo que lo de Vasco foi más dramático, porque no jugaban en su estadio, estaba suspendido 3 fechas, no jugábamos en el estadio, y yo quería jugar en el estadio, teníamos que jugar en el estadio, porque para los otros equipos es mucha más presión. En la última fecha nos salvamos, en el último minuto, porque Dios quiso que nos ayudó, que Serginho hizo el gol de cabeza y Santos no pudo ganar y pudimos... acá la situación es la misma, pero conseguimos más rápido el resultado. Más rápido pudimos competir. La calidad de los jugadores realmente es mucho más grande la de Corinthians que la de Vasco. Y a nivel institucional, a nivel club, es mucho más grande Corinthians que Vasco. A alguno por ahí no le va a gustar lo que dije, pero bueno, la realidad es esa. Eu não acho que seja a realidade. Aliás, afirmo que não é a realidade. Qual clube é maior, o Boca ou o River? Hoje, você vai dizer que o River está maior do que o Boca, está mais relevante, embora o Boca seja o atual vice-campeão da América. Na primeira década dos anos 2000, o Boca era muito maior que o River esportivamente. O Boca era um dos principais clubes do mundo, esportivamente falando, porque a grandeza você não perde assim do dia para a noite. Nesse momento, o Corinthians esportivamente está mais relevante que o Vasco. O Corinthians está brigando mais por coisas importantes nos últimos tempos do que o Vasco. Mas se você for olhar em perspectiva histórica, na minha opinião, o Vasco esteve maior do que o Corinthians mais tempo do que nesse momento o Corinthians está maior do que o Vasco. O Vasco é o clube dos grandes clubes brasileiros, o maior responsável pela entrada dos negros no futebol brasileiro, ou seja, ele é um marco na história da sociedade brasileira, não só do esporte brasileiro, junto com Bangu e Ponte Preta, mas o Vasco é a grande visibilidade disso, que é um marco na vida da sociedade brasileira, não só do esporte. Vasco já foi a base de uma seleção que jogou a Copa do Mundo e chegou à primeira final do Brasil, a Copa de 50, quando o Vasco tinha o Expresso da Vitória. Nos anos 70, quando o Corinthians era um clube que não sonhava em conquistas nacionais, o Vasco já conquistava o seu primeiro brasileiro. Vasco teve estádio próprio muito antes do Corinthians, que hoje Itaquera é muito maior que São Januário, que vai ser reformado. Então, assim, as coisas são cíclicas. E para mim, claramente, essa fala dele é para jogar para a torcida e para cutucar o clube que o dispensou no futebol brasileiro. Eu, pelo menos, não levo a sério esse tipo de comparação. Atravessou a rua para cair na casca de banana, né? Para criar um problema desnecessário. Sabe o que é curioso? E nem existe uma rivalidade, né? De Corinthians e Vasco, né? Ele que criou essa... Sabe o que? Tem duas coisas curiosas, assim. O Ramon Dias só foi contratado pelo Corinthians pelo que ele fez no Vasco. Não tem nenhum outro aspecto técnico, tático, por trás da ideia de contratar o Ramon Dias. É só assim, ele salvou um clube grande, super popular, com super pressão, ele sabe lidar com os jogadores nessa hora, ele sabe se comunicar com a torcida, é disso que a gente precisa. Ou seja, o Corinthians avaliou que ele fez algo num clube do mesmo de tamanho parecido, semelhante, num momento parecido, semelhante, e tomara que ele faça aqui o que ele fez lá. Então, para o próprio Corinthians, isso não, que o Ramon Dias não se aplica. Tanto é que há dúvida se ele segue, né? Para desenvolver um projeto com outro contexto. O outro aspecto que eu acho curioso é assim, eu acho legal que o Ramon Dias esteja no futebol brasileiro. Eu acho interessantes as coletivas dele, mesmo as provocações, mesmo quando ele erra. Eu acho um personagem interessante, uma super carreira como jogador, uma carreira relevante como técnico. Mas o futebol brasileiro não topa mais, ou tem mais dificuldade para topar, os equivalentes brasileiros do Ramon Dias. Pensa nos caras da mesma geração, com a mesma experiência. Esses caras têm mais dificuldade hoje para estar no mercado. Tem filhos auxiliares que várias vezes se sobrepõem ao comando dele. Isso.
O futebol brasileiro, não estou nem falando jornalismo, não, estou falando assim, os clubes mesmos olham para os técnicos brasileiros da mesma geração, com o mesmo tipo, assim, mesmo super técnico, grandão, que vai chegar e tomar, né? Que não se aprofunda muito nas questões mais modernas que não discute do jogo, tática no limite, no detalhe e tal. O mercado brasileiro já olha para o técnico brasileiro e fala, não, prefiro um estrangeiro, porque... A própria explicação dele sobre... Mas para o Ramon Dias tem a porta tá aberta. Sobre melhorar o Yuri Alberto, ela, na verdade, ela não tem explicação nenhuma, né? Vamos combinar. Olha, eu falo pro atacante que quando ele tem uma chance, ele tem que fazer o gol. Eu posso falar isso também? Ele chutou por cima, chuta no cantinho. Chuta onde o goleiro não tá. Né, assim, convenhamos, não tem explicação nenhuma ali. Eu não tô dizendo que ele não tenha mérito no fato do Yuri estar vivendo um grande momento. Certamente ele tem. Claro. Mas o que ele explicou ali, tanto faz. Cara, no fundo, a grande explicação para essas frases jogando para a torcida, como bem lembraram aqui os amigos, é que ele está em campanha para continuar no Corinthians. Ele tem contrato até o fim do ano que vem. Mas se você lembrar, depois da eliminação do Racing, do nada eles evocaram que tinha uma proposta da Arábia Saudita, segundo eles, e rejeitaram para seguir à frente do clube. Eles estão em campanha para continuar aqui no futebol brasileiro e sobre isso ele falou também. Dá uma olhada. Los entrenadores, más allá de los contratos, es los objetivos que tiene el club y lo que tenemos nosotros. Yo tengo contrato hasta el 2025. Pero me gustaría, si me tengo que quedar, que el club... É isso aí, torcida do Vascão. Agora vamos aqui acompanhar o SBT Esportes Rio, já deixando os créditos aos canais da SBT Esportes. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueça, pessoal, de ativar o sininho das notificações e deixar o seu comentário aí sobre esta fala de Ramon Dias, que está querendo fazer a sua barrinha com o Corinthians. Agora bora para o conteúdo. Atletas de uma forma como muitas vezes a gente não consegue ver. Eu já vou falar com vocês sobre a preparação do Vasco. Só um minutinho, só rapidinho. Será que o nosso amigo já viu isso aqui? Eu tenho certeza que será? já. Como é que será que ele tá? Você já falou com ele sobre isso? Olha... Deixa eu falar aqui. Tá escrito aqui. Ramon Dias compara Vasco com o Corinthians. O Corinthians é muito maior do que o Vasco, disse Ramon Dias. Bom, eu no lugar dele, eu vou te falar qual seria o meu sentimento. Eu estaria revoltado de ouvir isso de uma pessoa... Que ele gosta. Não só ele. A torcida, a grande maioria, eu tenho certeza que gosta do Ramon Dias. Independentemente se fez um bom trabalho, a forma como ele foi demitido, eu acho que grande parte da torcida vascaína, ao menos, gostava, né? Porque depois dessa declaração não tem como gostar mais. Eu particularmente acho que o Ramon Dias mandou mal demais. Não precisava, é a palavra. Mal demais, totalmente desnecessário. Você fala uma coisa, o que? O silêncio... O silêncio não comete erros. Eu entendo a pergunta, e parabéns para a pergunta dos jornalistas lá do GE que fizeram essa entrevista com o Ramon Dias, mas o Ramon Dias ele poderia ter respondido de uma maneira totalmente diferente. Totalmente diferente. Falar, são duas instituições maravilhosas no futebol brasileiro, no futebol mundial. Tenho um carinho enorme pelo Vasco, tive uma boa passagem por lá. Não gostei da saída, mas dizer que o Corinthians como instituição é maior que o Vasco, em que argumento ele pega isso para poder afirmar uma situação como essa? Por quê? Não precisava. Eu acho o seguinte, só para finalizar minha linha de raciocínio, ele tá magoado pela forma como ele saiu do Vasco e resolveu atacar a instituição do Vasco da Gama. Eu Pedroso, acho. o que aconteceu? Porque assim, o Ramon e o Emiliano é uma dupla assim bem bacana. Eles eram muito esclarecidos, tudo muito transparente. Eles iam lá e falavam mesmo o que eles estavam resolvendo. Eu senti isso na passagem deles aqui com o Vasco. E do nada ele fala isso. São pessoas diferentes. O Emiliano não falou isso. Inclusive, o Emiliano tinha dado entrevista no dia anterior. Foi o Ramon, pai dele. Isso foi o Ramon. Apesar deles serem uma dupla, eu acho que eles enxergam, inclusive, o Vasco de formas diferentes, tá? Cara, o Ramon Dias foi completamente desnecessário. Eu já trabalhei em ótimos lugares, como aqui o SBT é um ótimo lugar que eu trabalho. Não é porque eu tô aqui, é porque realmente é um ótimo lugar. Eu tenho mais de 10 anos de carreira. E eu já trabalhei em péssimos lugares. Sabe quanto que eu viria a público para falar do péssimo trabalho que eu já estive lá, que já foi meu ganha-pão, que já foi meu local de trabalho, que em algum momento foi importante para minha vida?